Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, assim quando você for direcionar essa palavra a vós ou dentro das nossas buscas, navegações e pesquisas pela internet, essa palavra foi encontrada. Nós estamos caminhando mais uma vez para o nosso estudo de domingo, para a nossa palavra, para o nosso alimento no domingo. Amém? E nós estávamos falando, sobre a oração e iremos dar continuidade, mas estamos dando uma pequena pausa, conforme o Senhor ordenou, para tratar acerca de um parêntese que vos foi aberto nessa última palavra agora, Sinceridade na oração. Nós somos sinceros mesmos? Nós verdadeiramente temos um posicionamento honesto para com o Senhor? Dentro disso, o Senhor me direcionou a nos falar e falar a mim acerca da correção. Hoje nós vamos ter uma pequena introdução e vamos adentrar permeando pelas Escrituras e nos aprofundando em nome de Jesus dentro das mesmas para aprendermos, como o Provérbios diz, que o sábio é aquele que verdadeiramente gosta, tem prazer, ama ser corrigido, ama que alguém o veja estando errado e o corrija, para que este mesmo se conserte. Só que nós temos um ponto, nós não gostamos de ser corrigidos. Nós tratamos a correção como algo ruim, como algo que não é bom, como algo que de fato e de verdade não soa bem. Só que, dentro da palavra, isso é contrário a esse desejo, a esse sentimento, a essa emoção, ao que configura dentro de nós e nós muitas das vezes externamos. Deveria ser ao contrário, nós deveríamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus pela correção. Nós deveríamos nos colocar de fato e de verdade dentro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e nos estabelecer dentro da mesma. Só que nós não fazemos isso. E dentro disso há um problema extremamente grave e um pecado gravíssimo. Porque no texto de Hebreus, capítulo 12, nós vemos o Senhor narrar para nós que Ele corrige e exorta aquele a qual Ele ama e tem por filho. Se nós somos filhos e temos correção da parte do Senhor, por que nos entristecemos? E se nós nos consideramos filhos do Senhor e não temos correção, o mesmo texto diz que nós não somos filhos, somos bastardos. E nós bem sabemos, de fato e de verdade, dentro da nossa linguagem portuguesa e dentro de várias experiências que eu creio que os nossos irmãos e irmãs tenham, o que significa ser um filho ou uma filha bastardo ou bastarda dentro de uma família. E por que nós queremos caminhar dessa forma? Amém? Vamos trilhar o começo de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, ele está intitulado assim: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então nós temos que perseverar em meio às provações, segundo o exemplo de quem? De Cristo, segundo o exemplo de Jesus. É assim que nós vamos conseguir ter perseverança e caminhar. E, como ele mesmo nos diz no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de número 33, salvo me falhe a memória, ou salvo me engano, que no mundo tereis aflições, mas, porém, entretanto, todavia, acréscimo meu isso, tende bom ânimo. Então, nós só vamos ter bom ânimo perseverando em meio às provações, segundo o exemplo de Cristo. O que é o segundo? O que é ser? O que é caminhar e perseverar segundo o exemplo de Cristo? Nada mais, nada menos que para mim e para vós é obedecer aquilo a qual é o exemplo de Cristo. Nós obedecemos, nós trilhamos da mesma forma que Ele trilhou e cumprindo com aquilo que as Escrituras nos ordenam. Nós só vamos conseguir perseverar e trilhar um caminho dessa forma. De outra forma, sem chance, certo? Vamos lá para o verso 1 de Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto
nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós temos e estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantos e quantas não olham para as nossas vidas? E de fato e de verdade temos um ponto peculiar nisso, sendo cristãos e não sendo cristãos. Então, qual que é o nosso exemplo? Agora cabe um termo, uma palavra que nós utilizamos muito e muitas das vezes só no fato e no quesito de bênçãos, mas não no ponto e no quesito daquilo que nós temos que dar exemplo. De quê? De bom caráter, de boa índole, boa conduta. Isso muitas das vezes nos falta. O que significa isso? O que é isso? O nosso testemunho. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E como é que é o nosso testemunho perante os outros que nos veem de forma externa? E eu não digo aqui de fazer esse hábito de fingirmos que somos tal pessoas, muitas vezes na frente dos outros, mas por trás não somos. Botarmos um terno, uma gravata, uma Bíblia dentro da igreja, nós tracejarmos até uma postura, uma conduta, usar de falas e de jargões de cristãos e cristãs, que é muito utilizado e está muito enraizado e permeia muito pelo nosso meio, e nos fazemos crentes. Como que é o nosso testemunho perante essa tão grande nuvem de testemunhos que nós estamos rodeados dela? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Então vamos lá. Para que nós possamos dar de fato e de verdade um bom exemplo, ou seja, o exemplo de Cristo, caminhando com perseverança no meio das provações e verdadeiramente de fato como filhos e filhas obedientes a Ele, nós temos que deixar todo o embaraço e todo o pecado. E de fato, Paulo nos alerta sobre isso. Não vos embaraceis com as coisas deste mundo. Nós nos deixamos sim ficar embaraçados por muitas das coisas desse mundo, permeamos por caminhos que não são oriundos do Senhor, abrimos portas e adentramos por elas de acordo com aquilo que o Senhor não nos ordenou, caminhamos por determinadas situações e questões das quais o Senhor não nos ordenou, nos calamos quando deveríamos estar de fato e de verdade falando com sabedoria e abastecidos do Espírito Santo para saber o que falar e de que forma se conduzir dentro daquela situação, mas nós não caminhamos nisso. Nós muitas vezes nos embaraçamos com as coisas deste mundo e, de fato e de verdade, aquilo que procede do reino que Mateus capítulo 6, no verso 33, fala para nós buscarmos em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos o reino quando sobra-nos tempo. Nós buscamos o reino quando nós já cumprimos com toda a nossa agenda e, Senhor, esse tempo sobrou a vós. E isso é embaraço. Isso é nós estarmos aqui, embaraçados e presos nessa situação. E preste bem atenção, deixemos todo o embaraço e o pecado. Pecado. Voltando para a parte da oração, se nós somos filhos e nem sequer aceitamos a correção do Senhor, por que de fato e de verdade, então, nós vamos deixar esse embaraço do pecado? E como fazer isso? Nós só vamos fazer isso quando... Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Devemos estabelecer de uma vida de oração, de uma rotina, de fato e de verdade, pontual, com a verdadeira vontade voluntária e oriunda do nosso coração de estarmos buscando o Senhor, de estarmos caminhando e trilhando dentro daquilo que Ele nos ordena. O quê? Entrar no secreto, fechar a porta,
orar ao Senhor que vê o que está em oculto. E Ele, ao nos ver, nós temos a coragem de deixarmos todo esse embaraço e esse pecado, confessando isso a Ele, de forma reta, de forma sincera, de forma honesta, de forma contundente. Entende? E nós, muitas das vezes, nós não fazemos isso. Nós, pelo contrário, paramos nesse ponto e não temos essa sinceridade. E aí, essa tão grande multidão, essa tão grande nuvem, de testemunhas que nos rodeia, quando olha para nós, o que vê? Não vê um exemplo de quem persevera no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Não vê, como Hebreus 12 fala, um testemunho de filhos e filhas que, sendo corrigidos pelo Senhor, estão dando glória a Deus, estão agradecendo. E que a correção, a não ser aplicada, nós de fato e de verdade estamos querendo mesmo ser corrigidos e nos moldamos acerca do que precisa ser abandonado na nossa vida e corrigido. Veja bem, que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Isso está nos rodeando a todo momento. Isso nos rodeia. O embaraço e o pecado nos rodeia a todo momento. Não se engane, não baixe a guarda. E nós temos esse hábito e esse costume. Nós baixamos a guarda, nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de ser chamados a atenção. E muitas das vezes essas coisas nos sobrevêm porque nós baixamos a guarda. Quando está tudo tranquilo, em vez de nós estarmos tendo uma vida robusta de oração, uma vida robusta de leitura da palavra, uma vida abençoada de jejum e outra, não fazendo o jejum que nós queremos fazer, não querendo almejar no jejum coisas para nós precisamos parar com essa malandragem gospel, sabe? Nós precisamos parar com essa adaptabilidade gospel que nós mesmos criamos, para que assim possamos entregar um jejum que na verdade não é isso que o Senhor nos quer. Quantos de nós não passamos fome? Quantos de nós não fazemos jejum errado? Quantos de nós não nos alinhamos num propósito de jejum para ter a sinceridade de perguntar em oração ao Senhor: Pai, eu como teu filho que precisa ser corrigido, que precisa ser alinhado para contigo. Que jejum que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer que eu faça o jejum? E um outro ponto significativo nisso, leia Isaías capítulo 58. Nós precisamos aprender como filhos a correção do Senhor, e esta correção também adentra no jejum e corrigir a nossa forma de jejuar, porque nós jejuamos errados. Então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é a carreira do Evangelho, é a carreira da salvação, é a carreira da santificação, é a carreira de sermos imitadores de Cristo, é a carreira de caminharmos e permearmos a palavra. Por mais que os pecados e embaraços nos rodeiem a todo tempo, nós estamos o quê? Nós estamos deixando, nós estamos abandonando, nós estamos largando, nós estamos tendo vigilância, nós estamos nos desviando, nós estamos caminhando em retidão e santidade para com o Senhor e do Senhor. Nós não estamos nos deixando caminhar e sermos inundados por essas coisas. Esse é um ponto. E a carreira que nos foi proposta para nós corrermos é a salvação. É a salvação. É o Evangelho. É Cristo. É Jesus. Não tem outro caminho. Tanto que ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, salvo me engano, verso 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós precisamos ter essa noção e essa dimensão desse ponto, para podermos caminhar de forma contundente com aquilo que é o que o Senhor quer para nós, que somos filhos. Hebreus verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, como que nós vamos correr?
Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos correr essa carreira do Evangelho e correr principalmente, ou seja, avançar, amadurecer, nos santificar cada vez mais dentro desse processo do Evangelho como os filhos e permeando provações, tribulações, situações difíceis. Ele acabou de nos falar como, a palavra acabou de nos falar como ter perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Primeiro, há uma nuvem de testemunhas de ouro em vós. Segundo, deixando todo o embaraço e pecado que tão de pé te rodeia. Terceiro, corra com paciência a carreira que está te proposta, que está sendo nos proposta, que é o Evangelho. Segundo o exemplo de Cristo, perseverando por meio das provações, dando continuidade. E como que eu vou fazer isso? A palavra mesmo me responde, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não há outro ponto, nós não temos condições, se nós não estivermos com o nosso olhar como coração, mente, conduta, postura, atitudes, nos esforçando, voltando-nos para Jesus, o autor e consumador da fé. Como? Voltando-nos para seguir o exemplo dele piamente, para trilhar o caminho dele, para trilhar o exemplo que ele nos deixou. Qual que é o exemplo? Esse exemplo de fé, permeando esse caminho de acordo com aquilo que ele fez, ou seja, obedecendo, cumprindo com o mesmo exemplo, cumprindo com o mesmo caminho, seguindo aquilo que ele vos fez. E ele ainda fala aqui, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria do que estava lhe proposto pelo Pai, por essa obediência, por verdadeiramente querer obedecer, pelo gozo que lhe estava proposto. Então, pela alegria daquilo que lhe estava proposto. Ele estava alegre em cumprir isso, porque ele estava fazendo para o Pai, obedecendo com amor, perseverando em meio a essa dificuldade, a essa provação, porque ele sabia para quem ele estava fazendo. E nós temos a oportunidade que Cristo nos concedeu na cruz e não queremos perseverar, não queremos nos alegrar quando nos é proposto passar por tribulações, por dificuldades. E Cristo, sabendo disso, está aqui. Gozo, alegria. E veja bem, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele suportou a cruz, ele suportou todo o processo da cruz, todo o processo da crucificação, desprezando a afronta. Nós, quando somos afrontados, como é que nós somos? E tem um outro ponto que também nos cabe e nós temos que suportar. Marcos fala sobre isso, trata sobre essa questão. É Marcos? Eu vou verificar se é Marcos ou Lucas e trago para os irmãos e para as irmãs aqui, que fala sobre o seguinte, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Se eu não me engano, está em Marcos capítulo 6. Quer ver? Se eu não achar aqui, eu vos trago na nossa próxima palavra de domingo, para que nós não percamos tempo. Mas o fato é, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que caminhar verdadeiramente. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. De acordo com aquilo que o Senhor nos ordena, nós temos que negar a nós mesmos, segundo o exemplo de Cristo, que negou a Ele mesmo e com gozo cumpriu, suportou a cruz e trilhou isso,
né? E nós temos que nos negar, renunciar a nós mesmos a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir. Suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezar a afronta é uma coisa que nós não fazemos, e assentou-se à destra do trono de Deus após tudo isso. A recompensa chegou, a bênção está aí. O cumprimento da obediência dentro daquilo que lhe foi ordenado, trouxe-lhe esta bênção aqui. Assentou-se à destra do trono de Deus. Então, fica essa breve introdução e vamos aprender a caminhar perseverando como o exemplo de Cristo, com o exemplo de Cristo, cumprindo, vivendo em meio às provações. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos negar a nós mesmos todos os dias, carregar, tomar a nossa cruz, carregá-la a cada dia, em nome de Jesus. Vamos prosseguir, amém? E eu não esqueci, vou trazer qual que é a palavra acerca dessa fala que eu vos trouxe. Procurei aqui rapidamente, mas para não alongar, hein? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui iniciando, Senhor, este adentrar pela correção e dentro da Tua palavra. Senhor, nós precisamos aprender a caminhar segundo o exemplo de Cristo, segundo o exemplo do Teu Filho. Nós precisamos aprender com Cristo a perseverar em meio às provações. Pai, nos perdoe por quantas vezes estamos rodeados de testemunhos e nós estamos embaraçados totalmente, Senhor, com as coisas deste mundo, com o pecado, com tudo aquilo que não procede de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, que nós venhamos correr, que nós venhamos lutar com paciência, com perseverança, com amor, para tão somente ter alegria para aquilo a qual o Teu Evangelho nos propõe, Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, do qual, Senhor, com grande gozo, alegria, cumpriu tudo quanto o Senhor ordenou, suportou a cruz, desprezou a afronta e hoje, Senhor, se encontra à destra do trono do Senhor, como a Tua palavra nos diz. Ah, Pai, torna-nos filhos, ajuda-nos verdadeiramente a negar a nós mesmos a cada dia, tomar a nossa cruz e segui-lo, Senhor, caminhando conforme o exemplo do Teu Filho Jesus e dentro daquilo que o Senhor nos ordenar. Abastece-nos com o Teu Espírito Santo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Missão ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Como sempre os deixo, cheio no beijo, muito obrigado por assistir, tamo junto, Deus abençoe e até o próximo domingo. Amém? Vai ter continuidade. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.